e vai ser bênção, né? Tem sido muito bom aquelas quartas-feiras ali E vamos tocar aí. Depois nós vamos em outros lugares aí, né? Deixar esse pessoal trabalhando. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o texto que encontra em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 40. 40 de Lucas, versículo 40 do capítulo 8, do Evangelho de Lucas. A gente sempre gosta de lembrar para os irmãos que a nossa semana não começa na segunda, né? Começa no domingo. É o dia da ressurreição. Então a gente tem que começar com o melhor. O melhor da comunhão, é isso? O melhor dos nossos encontros. E eu vou te falar, intimamente, essa questão da comunhão, ela tem mexido muito comigo assim, porque a gente percebe cada vez mais que a sociedade, ela está vivendo na solidão. As pessoas estão cada vez mais... Lucas 8, 40. Lucas 8, 40. E a gente tem percebido cada vez mais, né, que a sociedade está realmente nessa situação de solidão, e isso tem trazido muitos males. Muitos. E cada vez mais a gente percebe que quando as pessoas estão nessa condição, a tendência é que pode cada vez mais ser pior, né? A gente às vezes conversa com as pessoas no dia a dia, no nosso trabalho, né, onde a gente tá convivendo por aí afora, aí, né? E a gente percebe que nas conversas que nós temos, é justamente a falta de comunhão, ela tem causado mal para o ser humano, né? E uma das coisas que nós, como cristãos, o que nós temos que fazer é justamente tentar aproximar essa pessoa em comunhão, para que a nossa comunhão com Deus possa refletir na vida dela através de uma comunhão que nós vamos ter com ela. E quando nós começarmos a pensar dessa forma, porque assim, ó, eu estava lendo um texto hoje, em que Jesus fala assim que se nós não tivermos luz nos nossos olhos, nosso corpo será em trevas. E quão grande trevas serão. E aí eu estava pensando sobre isso aí estava tentando entender. E se a gente for pensar bem assim, ó, nós recebemos de Cristo a presença do Espírito Santo dele, que o Espírito Santo é o Espírito que traz comunhão para nós. Então o Espírito Santo está ele não precisa ficar descendo todo dia, porque já desceu, já está aqui e está em nós. E isso ele vai nos moldando porque é o Espírito Santo que traz essa comunhão. Essa comunhão traz para nós luz. E nós enxergamos essa luz. Então quando Cristo se manifestou, o que ele está falando para eles é assim, ó, esses que conseguiram enxergar, no dia em que se manifestar o juízo, eles vão enxergar por quê? Porque eles estão vendo agora. E eles têm luz. Então eles vão saber ser guiados no meio dessas densas trevas. Agora, aqueles que não estão enxergando quem ele é, tanto que o texto ele vai falar, ele vai se referir, ele fala assim, ó, ele vai falar sobre a rainha de Sabá que atravessou para ver Salomão, que era sábio. Ele falou assim, ó, esse está aqui, quem mais sabe que Salomão? Ele falou assim, ó, não vai haver outro sinal que não seja de Jonas. Quer dizer, Jonas foi até Nínive para pregar. E lá as pessoas se arrependeram. Ele falou assim, tá aqui quem é maior que Jonas. Então, quando você enxerga isso, você consegue enxergar quem Cristo é, você vai ter luz dentro de você, essa luz vai fazer você enxergar. Agora, quem não conseguiu enxergar isso, não vai ter essa luz. E no dia que vier juízo, o juízo virá, e esses que enxergaram a luz, não vai ter problema. Agora, aqueles que não enxergaram, grandes trevas virão. Então, quando eu vi esse texto, eu fiquei pensando assim, eu falei, a gente às vezes olha de forma rápida assim, né? Acha que é porque não vou pôr meu olho em coisa a mais, não é isso. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando da forma que o Espírito nos iluminou, deu entendimento, nos fez enxergar, e esse Espírito ele habita em nós e deu luz para nós. Isso porque nós enxergamos quem Cristo é. Agora, quem não conseguiu enxergar está em trevas. Só qual que é a nossa função? Qual que é o nosso propósito aqui? Luz. Por isso que ele fala assim, você pode esconder um candeeiro
né, uma lanterna debaixo da cama? Não, você tem que colocar onde? É onde ele colocar para nós irmos. Onde nós fomos chamados para nós irmos, para nós estarmos, é lá que nós vamos dar luz. A gente tem que saber que o nosso ministério ele não é só aqui. Aqui é um momento que nós encontramos para que nós possamos receber uma revelação de Deus. Mas nosso ministério começa lá. O culto racional começa lá. A partir do momento que eu saio daquela porta para fora. A partir do momento que as pessoas no meu trabalho, na faculdade, na escola, no salão de beleza, onde quer que seja, é ali que vai começar realmente o nosso culto racional. É ali que nós vamos mostrar que realmente Cristo é em nós. Amém? Vamos lá. Texto. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu-o com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas ele disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou seus pés na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenhas medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chore de Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levanta-se. O espírito dela voltou, ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe desse de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Amém. Irmãos, eu gosto desse texto aqui do ponto de vista do Lucas. Eu quis hoje pegar esse ponto de vista do Lucas, que Lucas era médico, né? Então eu fico imaginando quando o Lucas foi escrever esse texto aqui, você imagina ele como médico, citando o versículo 43. Como é que... porque há indícios de que ele era médico, inclusive o Paulo, numa das suas cartas, ele fala sobre o Lucas, o médico amado. E o Lucas, ele foi um escritor assim, que quando ele dá tantos detalhes, tanto no Lucas, no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos, ele põe tantos detalhes, várias coisas, você percebe que ele tem uma certa ordem que ele coloca e tudo tem um objetivo, ele tem um porquê, ele não coloca ali, não, ele tem um porquê. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele entendeu que isso tinha que estar inserido aqui, nesse texto, dentro desse contexto aqui. Né, que anteriormente ele vai falar sobre a mãe e os irmãos de Jesus, depois ele vai falar que Jesus acalma a tempestade, cura o endemoniado. Aí, pensa bem, os discípulos ali olhando para ele, Jesus falando sobre a família dele, quem são minha família, de repente Jesus vai lá acalmando a tempestade, o pessoal fica assim, aí de repente Jesus vai lá e cura o endemoniado, expulsa o demônio, aí daqui a pouco, para não bastasse, o pessoal, imagina os discípulos assim, já vi de tudo, ele falou assim, não viu de tudo ainda, tem mais ainda. Uma mulher que fazia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e um menino de 12 anos que havia acabado de morrer. Ele falou, tem mais. Então, quando ele vai abrir o texto dele, para ele inserir essa história, ele fala assim, que Jesus, ele voltou, essa multidão recebe ele com alegria. Quando ele chega nessa cidade, ele volta para lá, as pessoas vão receber ele com alegria. Então, aparentemente, para os discípulos é algum dia normal, é um dia tranquilo, é um dia como os demais, que vai fazer alguma coisinha aqui, ali e tal, porque já viu de tudo. A gente viu, né, que ele foi, né, da forma que ele foi, a forma que ele expulsou o demônio, curou o endemoniado.
Então você percebe assim que os discípulos assim, não, vai ser um dia que ele vai sentar aqui, vai ensinar e tal. Mas o bom é que assim, quando você está na agenda de Deus, não na sua agenda, mas na agenda de Deus, o bom é que não acontece como a gente quer. O bom é isso. Você é uma pastor, mas tem umas situações que acontecem com a gente assim que né, tem umas coisas, pense bem, tudo o que Deus faz tem o seu propósito. Tudo ele tem o seu tempo determinado, a ocasião oportuna para ele realizar. Então a gente tem que começar a entender que certas coisas acontecem no texto e acontecem na nossa vida, que é uma forma de Deus alinhar a nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer entrar no caminho e quer chegar até o final. Mas a gente esquece que no meio do caminho, do começo até o final, existe processos. E nesses processos, às vezes, o que a gente quer fugir. A primeira vontade nossa é qual que é? É dar no pé. A gente às vezes se questiona, mas por que eu tenho que passar por isso? Por isso que a gente sempre enfatiza aqui a questão da fé. Que a questão da fé não é somente eu ficar achando que eu creio, eu acredito, que vai falar. Não, não é isso. É quanto mais eu me aproximo de Deus, eu conheço quem Deus é, cada vez mais eu tenho convicção, certeza de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não vou ficar me questionando. Você pode, não tem problema, irmão. Você fica em paz. Isso faz parte da sua vida, faz parte da nossa vida. Se questionar faz parte. Mas, acima de todas as coisas, você tem que ter convicção e saber o quê? Que Ele sabe o que Ele está fazendo. Não precisa chegar e falar assim, mas Deus, por que você não fez assim? Por que você não fez daquele jeito? Você podia dar de um jeito assim, você podia ter... Tinha que passar por isso aqui? Não. Ele quer que tem que ser assim. A Bíblia diz que Ele vai, no meio dessa multidão, todo mundo está achando que vai ser de um jeito, aí de repente chega quem? Não chega qualquer um, irmão. Quem está chegando ali não é qualquer um. É um chefe de sinagoga. Chefe de sinagoga é o camarada que conhece Bíblia de Gênesis a Malaquias. Especialista. Podia citar os profetas de cor. Podia citar Salmos e qualquer um. E podia citar todos os nomes de Deus. Especialista. Conhecia de Bíblia. Só que muitas vezes, por mais que você conheça a Bíblia, qual a visão que você tem do Deus que te chamou? Porque às vezes a visão que nós temos do Deus que chamou a gente é uma visão ainda de alguém que está distante. Não de alguém que nos abraça e nos traz para perto e chama de filho. E aí o que acontece? Ele vendo esse tipo de coisa na situação, imagina ele, na categoria dele, de chefe de sinagoga. Né? Pensa bem. Dá o nome dele. Né? Para você ver que dá o nome. Um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga. É um homem que para o judeu, pensa bem, o judeu nunca ia se prostrar perante alguém se ele não tivesse o entendimento de quem era aquele alguém. Porque imagina só, se aparecia um governador de Roma, um Pilatos, e aparecesse lá, ele não se prostraria. Se aparecesse um César e falasse se prostra, ele não se prostraria. Eu não sei se vocês sabem, mas conta uma história que quando Roma invadiu aquela região de Jerusalém, o que aconteceu? Pilatos, quando foi governar lá, ele chegou e mandou tirar, ele foi profanar um dia. Tinha um dia lá que ele foi querer entrar com os escudos, que era a águia, né, aquela águia romana, né, que simbolizava a Pax Romana, ele foi querer entrar na região que para eles era santo. Quando eles foram, o que aconteceu? Os sacerdotes de lá se ajoelharam e levantaram a garganta e falaram assim, nós vamos morrer, mas não vai permitir que isso aconteça aqui não. Não, nós vamos morrer aqui, mas não vai entrar esse negócio aqui não. E aí o pessoal falou assim, Pilatos, é bom você maneirar disso aí, volta. Aí ele não entrou com esses escudos, não entrou por quê? Porque o pessoal falou assim, mexeu na nossa religião, o negócio é diferente. E eles eram desse jeito. Aí você imagina um dirigente de sinagoga, chega lá e se prostra, irmão. Não foi que ele chegou em Jesus e falou assim, ô Senhor, ó, tem uma situaçãozinha. Não, ele se prostra. Ele se lança aos pés de Jesus, ele se coloca diante dele, e ele vai lá implorando. Por quê? Porque o que aconteceu com ele naquele momento era algo que ele só conseguiu enxergar em Cristo, só em Jesus, que ele conseguiu enxergar alguém que poderia mudar aquela situação. Isso, irmãos, é uma revelação. Isso não foi alguma coisa que aconteceu assim. Não. Só que entenda bem. Uma das coisas que eu estava lendo esse texto aqui me fez pensar um pouco é o seguinte. Esse homem, ele foi procurar Jesus, com todo o conhecimento que ele tinha, duvido que ele fosse procurar Jesus se uma situação adversa não tivesse acontecido com ele.
Então, quando você começa a enxergar que situações adversas que acontecem conosco, na maioria das vezes, de quem está vindo, nós começaríamos a ser mais gratos. Se a gente começar a pensar de onde que vem as situações adversas, e as situações que muitas vezes vêm para nós, é para que nós possamos, cada vez mais, entender quem Deus é. Porque parece que quando nós falamos do amor de Deus, nós falamos de um amor que no fundo, parece que é um amor que não... É como se fosse um amor paternalista. Não paternal, não paterno, paternalista. Qual que é? Você nunca vai escorregar, você nunca vai cair, nunca vai tomar um tombinho. Não posso, né? A gente acha que Deus é todo dia ficar com a gente assim. Não, fulano, não. A gente acha que é assim. Só que quando você começa a olhar os textos, pelo contrário. Ainda mais quando Deus tem um propósito para fazer na nossa vida com relação a algumas coisas que às vezes nós não vamos teimar. Vamos teimar. Vamos pensar bem assim. Lembra do Jonas? Lembra do Jonas? Que eu falei agora há pouco? O Jonas, como é que foi? Vai lá fazer o que? Vou nada. Deus que me livre. Pensa bem. Deus falando com ele, Jonas, vai, Deus que me livre, eu não. Para Nínive, vou nada, oxe. Não, pelo contrário. Como se desse para escapar de Deus. Porque na cabeça de Jonas, Deus era um Deus local. Não um Deus soberano de todo mundo. E o que ele vai fazer? Eu vou descer para o porto, entrar no barco, descer para o fundo do barco, porque aqui eu estou escondidinho. Mal ele sabia que para ele poder entender o propósito tinha que vir tempestade, ser jogado no mar, peixe, não é assim? E ter que fazer aquilo que ele tinha que fazer. Você percebe que tem um processo? A mesma coisa acontece com Jairo. Na maioria das vezes a gente passa por um processo que Deus permite que a gente vá passar por um momento de dor, de sofrimento. Ele vai permitir que a gente passe um momento de, às vezes, momentos que a gente até acha que as pessoas nos abandonaram, mas não é o momento que ele permite ficar só. Você vai ter que ficar um pouquinho aí, nós estamos só. Tem situações, irmãos, na nossa vida, a dor, ela vai vir, a dificuldade vai vir, a solidão vai vir, e muitas vezes Deus permitindo solidão para nós, para nos transformar. Aí você fala assim, não, pastor, isso não acontece. Vamos lá. Quando a Bíblia diz que Jesus ele ia para a cruz, que ele está no Getsemane, ele está lá no Getsemane, pensa bem, ele estava com discípulos, deixa aqui, vai um pouquinho mais para frente com 3, deixa os 3 aqui, e depois ele vai um pouquinho mais para frente e fica só. Tinha o que os outros fazer por ele. Aí depois que ele é preso, todo mundo foi preso? Ele foi preso? Só. Aí ele é açoitado. Alguém pôs a costa lá no lugar? Só. Ele vai para a cruz. Aí ele está acompanhado. Né? Porque ele está acompanhado por quem? Por 2 que ele vai ter que testemunhar e eles vão dar testemunho de quem ele é. E lá na cruz ele já começa a cumprir o propósito ali já. Por quê? Porque lá alguém do lado já olha para ele, né? Se você é filho de Deus, desce daí, tira a gente daqui também. Aí o outro lá do lado, a Bíblia vai, se você pegar tem um texto que vai falar o seguinte, que os 2 zombavam dele. Falam que os que estavam presos com ele zombavam dele. Só que no meio desse caminho, um se arrependeu. O outro não. E o que se arrependeu, escutou dele o quê? Te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você percebe que nunca vai acontecer na nossa vida alguma coisa se não tem um propósito para acontecer. A gente tem que começar a entender que assim, nós estamos debaixo da graça, e graça, irmãos, a gente aprendeu a pegar essa palavra e achar que é só favor imerecido. E não é. É muito mais que isso. Porque a Bíblia diz que, sob a autoridade de Jesus, estão todos os tronos, todos os principados e todas as potestades. Tudo está debaixo do domínio dele. Certo? Porque se eu pensar só em graça como favor imerecido,
Às vezes tem assim, a gente às vezes até mesmo cria um sentimento de culpa. Ah, eu não mereço. Mas, Senhor, eu sou tão pequenininho, menorzinho. Não, vamos pensar bem assim, que tudo está sujeito a Ele. Tudo. Inclusive quem? O diabo. Com tudo aquilo que ele fez, ele não poderia ter acabado com ele. Mas ele deixa ele. E ele vai ter que obedecer, porque ele é uma criatura. Ele pode ter as artimanhas, ardis dele, pode ter o que for, ele pode ter um certo grau, mas ele não pode meter medo no crente. O crente pode ser o camarada que qualquer coisinha que vê, misericórdia. Né? É sexta-feira 13, dia das bruxas, não sei o quê. Não, olho gordo. Eu fico vendo de vez quando o pessoal fala assim, ai, que o fulano tem olho gordo. Fala, meu, só se fica fora do peso, mas na realidade, esquece aí. Não, porque jogar não tem, pode jogar o que for. Pode jogar o que for. Tem gente que às vezes fica com medo, fala assim, não, põe de tal, deu um docinho ali, um dia desse ali e tal, não sei o quê. Misericórdia, não vou comer isso não, porque não sei o quê. Não. A Bíblia diz que tudo seja apresentado com ação de graça. Se você não tem fé, não tem problema. Não tem problema. Né? O próprio Paulo ele fala assim, de repente o irmão é fraco, ele é fraco, não consegue comer tal coisa, então. Mas você tem que entender o seguinte, quem é o soberano? Quem manda em tudo? Todo poder, toda autoridade. O Jairo está aqui, você acha que o Jairo ia buscar Jesus? Se não tivesse acontecido algo que impactasse a vida dele a tal ponto que ele fala assim, eu não tenho poder sobre isso, eu não consigo. Porque a gente às vezes fica querendo dar jeitinho em algumas coisas, porque a gente acha que tem poder sobre alguma situação. Então você acha que ele não tentou alguns outros meios? Você acha que ele não tentou gastar, não tinha médico lá para fazer uma coisa? Mas chega momentos, irmãos, que não adianta. Você tem que entender que tem coisa na sua vida que você não tem poder sobre isso. Você vai poder fazer tudo de acordo com o que você achou que daria certo, e no fim vai dar errado. Então não se culpe por isso. A gente tem uma mania de ficar carregando uma culpa a vida toda, fica carregando, ai meu Deus, aconteceu. Bom, tem coisa que não adianta. Não adianta chegar na igreja e ficar querendo fazer com que você conheça Cristo, pondo culpa em você. Não. Isso não vai adiantar nada. Por quê? Você vai ser somente uma pessoa carregada de culpa e está na igreja porque ainda está morrendo de culpa. Tem que entender que tem certas coisas que não dá. Você acha que um médico, quando vai fazer uma cirurgia, não está fazendo o melhor para salvar aquela vida? Aí morre. Aí fala assim, agora o que eu fiz? Acabou, filho. Eu acredito que ele fez tudo possível que tinha que fazer para aquela vida, mas não deu certo. Vai se carregar de culpa? Provavelmente muitos se carregam. Muitos se carregam. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui, né? Teve uma situação que eu peguei, a primeira vez que eu peguei uma situação, que eu tive que socorrer a pessoa, que a pessoa morreu na minha mão. Eu fiquei uns dias com aquilo na cabeça. O pessoal falou assim, você podia ter ido psicólogo e tal? Podia ter ido. Mas eu teimei e não fui. Velho sabe como é que é. A gente vai envelhecendo, vai ficando meio teimoso com algumas coisas, a gente vai ficando meio rabugento, negócio que vai. E a gente percebe que, de vez em quando eu olho assim, eu falo assim, Jesus, não sei como você aguenta, porque eu não me aguento. Né? Tem dia que você olha assim, mas tô rabugento. Mas vamos lá, não fui. E aquilo fiquei vários dias. Pra você entender o negócio, eu ficava vendo na internet, por que o fulano fez isso? Eu ficava buscando na internet, aí tem um colega meu que estava junto, mesma coisa. Eu ficava, meu, como é que pode, tão jovem, deixou que isso acontecesse? Será que se eu chegasse antes? E a gente fica naquele negócio. Aí depois disso aconteceu outras vezes. Só que já não vou mais na mesma situação, porque eu vou para fazer o meu melhor. Se não deu certo, não me preocupo com relação a isso. Faz parte. E a gente às vezes caminha debaixo da graça e continua se carregando de culpa, porque a gente acha, porque alguma coisa que eu fiz errado, que não deu certo, gastei dinheiro demais, fui no médico, gastei tudo, porque, vamos pensar bem, a mulher que vai entrar em cena é uma mulher que ela estava junto na multidão, mas ela tomou uma decisão, certo? Mas o que fez ela tomar essa decisão? Por que ela foi? Qual que era o problema? Doença. Se ela não tivesse doente, ela tinha ido buscar Jesus? Será que algum dia ela sentaria para ouvir Jesus? Em primeiro lugar, por ser mulher, já tinha uma dificuldade, umas limitações. Segundo lugar, por ser uma mulher que tinha fluxo de sangue, então, mais ainda. Porque além dela não poder se aproximar de certas pessoas, não poder tocar em certas pessoas, ela não poderia ir em certos lugares. Então você imagina um rabi ensinando,
Porque na cabeça deles, o Rabi ensinava sobre coisas de Deus. Então, se ia lá, como eu falei semana passada, da Maria, que estava aos pés, a Marta se incomodou, porque não era o lugar dela, a mesma coisa acontece. Essa mulher ficava olhando ali, não é meu lugar. Então, jamais ela se aproximaria de Jesus. Então, o que fez com que essa mulher se aproximasse de Jesus? Não tem mais esperança em nada. Ela não tinha mais esperança em nada. Na cabeça dela, o que era? Já gastou tudo. Porque, pensa bem, doença. Hoje em dia, você tem SUS. Por mais que demore, você tem SUS. Se de repente tiver uma condição financeira, paga um plano de saúde, tem um plano da empresa assim, você vai lá e usa, beleza. Mas naquela época não tinha SUS, não tinha plano de saúde, não tinha nada que viesse ajudar. Era uma espiral. Se você juntar essas duas coisas, doença e médico, filho, essas duas coisas, porque você está doente, o médico você precisa gastar, vinha pobreza, vinha miséria. Então, pensa bem. E naquela época, então, que a pessoa tinha que tomar cuidado com muitas coisas, porque se pegasse qualquer tipo de infecção, morria. Você imagina essa mulher nessa situação dela, com essa hemorragia. E interessante que o Lucas, ele usa os dois, assim, por quê? A idade da menina era mais ou menos no tempo que a mulher estava com fluxo de sangue. Pensa bem, 12 anos, a idade da menina, que está ali para morrer, era o mesmo tempo que a mulher estava com fluxo de sangue. Mas o que fez essas duas pessoas buscarem Jesus? O C.S. Lewis, ele fala que, eu uso uma frase que muitas vezes a dor é um megafone de Deus. Estou usando uma forma bem simples assim, né? Porque o conceito que ele traz é um pouco mais elaborado, mas muitas vezes é a única forma que nós vamos chamar, que ele vai chamar a atenção da gente. Infelizmente é assim. Ainda mais numa sociedade em que faz a gente enxergar, olhar para certas coisas, como bens, não é assim? Riqueza. A gente fica atrás desse tipo de coisa, ela vai tirando nosso foco. É muito fácil, irmão, para a gente perder o nosso foco. Quando Paulo ele fala naquela época, prossigo para o alvo, que ele estava olhando para o foco, tinha muito menos coisas para tirar o foco que hoje em dia. Hoje em dia nós temos muito mais coisas. Muito mais. Nós estamos cercados 24 horas por dia de tudo aquilo que quer tirar o nosso foco. E no momento em que nós começamos a perder esse foco, irmãos, às vezes vai ter que ser uma coisa mais para a gente poder voltar a enxergar realmente quem nós somos. Por isso que nós batemos sempre na tecla o quê? A primeira coisa que a gente tem que ter ideia, na nossa identidade. Porque quando você sabe quem você é, a sua identidade faz o quê? Independente da circunstância, independente da situação, você não vai mudar. Não vai mudar. Então não importa o que acontecer. Quando você tem convicção disso, você não vai mudar. Porque você tem o mesmo espírito de Cristo. Alguma situação mudou ele? Alguma circunstância difícil mudou ele? Não. Então quando você começa a enxergar aqui, você não vai permitir, pelo Espírito de Deus que habita em nós, que nós venhamos ser alterados por circunstância, não. Nós só vamos ser moldados pelo Espírito de Deus. Na circunstância que Ele nos colocou para nos moldar. Mas para melhor, não para pior, não para desistir, não para desanimar. Então quando você vê que essas duas pessoas, em situações distintas, vão buscar a Cristo por causa de um momento de dificuldade, de necessidade, você percebe que o Jairo ele tem que abrir mão de muitas coisas. Eu duvido que depois do que... Apesar que assim, vamos pensar bem. Jesus foi lá, visitou a casa dele, a filha dele foi restaurada. Então, Jesus falou, não fala nada para ninguém. Por não ter falado, né, como diz a nossa amiga, abafa o caso, né? Nossa amiga, assim, abafa o caso. Não fala nada agora, depois vocês vão saber, agora não. Talvez o pessoal deixou ele como líder. Mas lá na frente, depois da ressurreição, eu duvido que ele continuou sendo líder de sinagoga. Eu duvido. Porque depois da ressurreição de Cristo, esse é um daqueles que foram se encontrar e falaram assim, a partir de hoje, eu sirvo Cristo. Eu duvido. Por quê? Porque, vou tentar juntar as duas pessoas aqui, olha só. Quando essa mulher ela vai tocar em Jesus, ela vai tocar em Cristo, porque ela está enferma, e ela acredita assim, se eu tocar nele, eu serei curado. Lucas não fala isso, mas o Mateus fala. Lucas não fala isso. E quando ela toca em Jesus, ela é curada. Então ela fica quieta. Por quê? Em primeiro lugar que ela vai ficar quieta.
Se ela declarar que foi ela, ela ficou com medo o quê? De ser até mesmo morta. Por quê? Você é imunda, veio contaminar a gente aqui. Você veio contaminar por quê? Porque as ordens que era dada segundo a lei, pessoa contaminada, ela tinha que falar assim, impuro. E aí ninguém se aproximava dela. Então, quando o leproso ou a pessoa que fosse considerada impura, ela tinha que, quando se aproximar, ó, impuro, 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 e aí o pessoal, opa, não, nem vou chegar perto. Agora você imagina ela no meio da multidão, ela tocou em Jesus, não tocou? Mas e quantos outros lá que encostou nela? Olha o perigo que essa mulher passou. Olha só. Olha o que ela enfrentou. Então, quando ela chega para tocar, ela fala assim: se eu tocar nele, eu serei. Se tão somente tocar, serei curado. Quando ela toca, a surpresa dela é justamente o quê? Que Jesus fala assim: alguém me tocou. Opa, opa, opa. E ela viu que não conseguia se esconder. E uma das coisas que a gente tem que pensar bem, vamos pensar assim, ó. Quando Jesus, ele tem quando a gente toca nele, ou ele toca na gente, irmãos, ele não toca só na gente para fazer a gente ficar melhor. Não, não é isso não. Ele quer mais. Né? Ele quer mais. Ele quer trazer para perto, ele quer trazer para comunhão, ele quer trazer para o partir do pão, ele quer trazer para perto. Se essa mulher tivesse sido curada e ele não falasse nada, ela ia embora, ficar quietinha lá, mas ele quer mais. Ele sabia quem era? Sabia. Tanto é que ela percebeu, porque o texto não mostra. Mas imagina quando ele fala assim, alguém me tocou, e já vai olhando assim, e aí, porque a Bíblia fala que ela ficou com medo, ela ficou assim, vai falar assim, ó, a mulher vendo que não conseguia passar despercebido. Como é que ela sabia? Ele falou assim, opa, e a partir daquele momento ela viu que não tinha como esconder. Porque quando Jesus se aproxima da gente, irmão, veja bem, ele vai curar, ele quer curar, quer, ele não quer ver a gente sofrendo, não é isso. Não quer, não quer isso. Pelo contrário, nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para morrer. Por isso que a gente tem um baita problema com a morte. A gente sempre fica ali, né? Pode observar, a gente, hoje em dia, então, né, o pessoal estica a pele, toma vitamina, né? Vai lá, põe cabelo e tal, não sei o que, põe dente, né? Toda hora, toda, né, assim, o pessoal às vezes vai até enchendo algumas coisinhas assim, para não ficar velho, porque a gente não quer morrer. A gente nasceu para viver eternamente. Mas essa vida eterna, ela foi quebrada com o quê? Com o pecado. Mas a gente luta com isso. Então, por mais que a gente, por mais que a gente fale sobre a eternidade, que nós já temos uma nova vida em Cristo Jesus, mesmo assim tem crente que fala assim, eu não quero morrer, quero ir pro céu, mas não é assim. Eu quero eternidade, mas não quero. Todo mundo é assim. Porque senão é muito fácil. Fala assim, irmão, quer acabar o sofrimento? Quero. Então vem cá que vamos fazer uma oração, que aí acabou o sofrimento. Vamos pedir oração aqui, Jesus vai te levar aqui agora. E não, ninguém quer. A gente vem para quê? Para ser curado. Não é assim? Ele não quer isso. Mas acima disso, o que ele quer com a gente? Acima disso, comunhão, trazer para perto. Essa mulher, quantos anos? Vamos pensar bem, 12 anos que ela estava na situação que ela não podia se aproximar de ninguém, ela não podia pegar em ninguém, não podia abraçar, ninguém podia abraçar ela. Pensa bem, quando você vê Jesus, quando a gente fala que ele quebra os paradigmas, que ele vai totalmente contrário àquilo que eles entendiam como ser Deus, porque, querendo ou não, eles só pegavam as partes de Deus daquelas que era pior. Terrível, soberano, né? Forte na batalha, né? Que é guerreiro poderoso e tal, não sei o quê. Só que pai não. O judeu não ficava falando. Falava assim que nós somos filhos de Abraão. Abraão é nosso, mas Deus não. E aí vem o filho para quebrar toda essa concepção e mostrar, não, vocês não estão entendendo. Porque Deus, ele mesmo fala na sua palavra que eu chamei você, Israel, como um pai chama o seu filho. Só que eles não entenderam isso. Aí vem Jesus e fala assim, você tem que entender o seguinte, eu vim para receber os filhos e as filhas. Então aquilo que a cultura daquela época, que as leis daquela época de higiene, impediam que essa mulher ir no templo, nunca. Entrar na sinagoga do Jairo, então, nunca. Porque imagina só, impura.
com fluxo sanguíneo há 12 anos. Então, quando essa mulher se aproxima de Jesus, porque você acha que essa mulher ela queria ter uma vida normal. Ela queria poder fazer tudo aquilo que já estava 12 anos privada. Ela só queria isso. Só que ela encontrou muito mais do que isso. Porque por isso que a gente fala que fé e conhecimento, porque ela tinha o entendimento dela. Por isso que eu falo, isso é uma revelação. O Jairo teve uma revelação. Essa mulher teve uma revelação. Você acha que não. Quem que chegou e falou? Porque a Bíblia fala assim, ela dizia consigo mesmo. Irmão, quantas vezes que a gente acha que está dizendo consigo mesmo e tem uma vozinha dentro de nós que chega lá e fala assim, existe não. Segue em frente aí, que tem ainda muito a caminhar. Tem muito a enfrentar. Porque ela dizia, porque isso, é interessante que essa história você vai ver depois. Lá na frente, quando vão buscar os relatos, ela vai te falar assim, aconteceu uma situação assim, assim, e aí o Jairo também, o testemunho dos irmãos. Então você imagina essa jovem, essa mulher, nessa situação, sem poder abraçar ninguém, sem poder se aproximar de ninguém, sem ter comunhão com ninguém. E aí, por ela acreditar, ela ter esse conhecimento, ela ter esse entendimento, falar assim, ó, bom, quantos que estavam ali no tocar em Jesus e não receberam a mesma coisa que essa mulher? Por isso que às vezes a gente vê as multidões, e quando você enxerga as multidões, muitas das vezes a gente não consegue realmente chegar naquilo que Deus quer para nós. Porque a gente às vezes se aproxima por tudo, mas menos por quem Ele é. Às vezes nos aproximamos dele por quê? Porque eu quero comer o pão, eu quero o peixe, eu quero o milagre, eu quero. Mas não por quem Ele é. Ela acreditou a tal ponto que se tocasse nele, saberia que a vida dela seria totalmente. Não era somente uma cura de uma doença, irmão. É uma mudança de entendimento, uma virada na vida dela. Que a partir daquele momento, quando ele fala isso, ela vira. E ela fala assim, aí ela tem coragem de expressar tudo aquilo. Por quê? Porque toda aquela maldição que existia por causa da sua enfermidade, em Cristo Jesus, ela foi quebrada. Todo tipo de maldição que existia por causa de uma regra, porque era uma lei. Toda vez que você quebra uma lei, você tem que ser penalizado por isso. Mas no momento em que Cristo ele quebrou, não tinha mais o que alguém chegar assim e falar assim, ela foi, era, passou. Em Cristo Jesus, todas as coisas se fazem novas. Tudo novo. Então não tinham nem do que acusar lá. Acusar falar assim, tem, não é mais. Por quê? Porque Cristo tirou todo o problema. E a Bíblia vai falar assim que naquele mesmo momento, antes dele terminar ali, fala para ela assim, não, vai, quando chega para ela, fala assim, estava falando ali. Enquanto ele estava falando, aí chegou alguém da casa do Jairo e falou assim, ó, sua filha morreu. Não incomode mais o médico. Ela morreu. Ouvindo isso, ele falou assim, não tenha medo. Então somente creia e ela será. Eu fico imaginando assim, irmão, se a mulher tocou em Jesus, acreditando que ia ser curada só em tocar nele, imagina ele tocando. Imagina ele tocando. E ainda mais a gente que tem esse problema com a morte, quando a gente fala assim, meu, normalmente fala assim, qual o milagre maior assim que Jesus pode fazer? Aí a pessoa fala, não, ressuscitar um morto. Não é assim? Mas agora eu penso bem, para que ele vai ressuscitar um morto? Porque fatalmente esse morto vai morrer de novo. Né? Mas quando ele ressuscita o morto, ele permite que essa pessoa volte a ter vida porque ele ainda tem alguma coisa a realizar, tem alguma coisa a fazer. E vai servir de testemunho de quem ele é. Quando o pessoal chega lá, a palavra que nós podemos ter aqui é assim, não ter medo. Essa mulher, ela enfrentou tudo para chegar. Agora era a vez do Jairo enfrentar tudo para também chegar. Porque no momento que Jesus fala assim, ó, que o pessoal fala assim, tua filha morreu, ele podia falar assim, Jesus, deixa para lá. Sem mais não, acabou, já era. Mas Jesus toma conta da situação e fala assim, não tenha medo. Quando a gente escuta isso, irmãos, vamos pensar bem.
toda a nossa vida, de toda a formação que nós temos, todo o histórico que nós temos, tudo aquilo que nós já vivenciamos, experimentamos, passamos por tudo aquilo, mas ainda assim chega um momento da nossa vida que a gente passa por situações que a primeira coisa que vem para nós é o quê? Medo. Primeira coisa que vem. Primeira coisa que você acha que o Jairo me falou assim, onde foi que eu falhei, onde foi que eu errei, não podia ter feito aquilo, podia ter... A mesma questão da culpa. Culpa e medo anda junto. Só que quando a Bíblia fala que, quando Jesus fala assim, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Não é somente não ter medo, mas é também crer naquilo que ele é poderoso para realizar. Quando a Bíblia fala que ele chega naquela casa, as pessoas que são pagas para chorarem estão ali chorando, as carpideiras estão ali chorando, e quando chega lá, aí ele fala assim, que ele não fala para a mãe e para o pai, ele chega e fala para as carpideiras, não chore. Aí o pessoal faz o quê? Não chora mesmo, dá risada. Porque o texto fala isso. Quando ele fala assim, não chore, o pessoal faz o quê? Dá risada. O pessoal riu. Quando a gente passa a leitura rápida assim, a gente não percebe. Mas a gente fala assim, ó, quando fala assim, ó, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta. O versículo 53. Quer dizer, ele acabou com o riso de todo mundo, com o choro de todo mundo. A pessoa está de brincadeira, está com piada, Jesus. Não é possível, né? Esse homem vem aqui, a menina já morreu e fala um negócio desse, que ela só dorme. Só que você, veja bem, o Jairo está em silêncio. Tá tudo, ninguém está aqui reclamando, falando, ele está em silêncio. Porque ele tinha plena convicção. Jesus falou assim, não tenha medo, ele tinha que deixar tudo de acordo com aquilo que Cristo é poderoso para fazer. Pode fazer. A única coisa que ele vai fazer é o quê? Vou esperar nele. Se ele pode, por que eu vou ficar com ansiedade, com medo, com preocupação? A gente tem esse problema seríssimo. A gente fala, a gente prega, a gente canta, a gente às vezes conversa, compartilha. Isso não tem que ser para nós só porque a gente sempre tem alguns momentos, nossas reuniões, nossos encontros. Isso aqui não tem que ser só para dar conhecimento, não é só para dar conhecimento, entendimento bíblico. Não é só isso. Isso tem que ter efeito em nossas vidas. Para quando chegar na hora realmente do dia mau, quando chegar o dia mau em que o Paulo ele fala, nós possamos estar prontos para esse dia mau. Não ter medo. Quando você olha para a caminhada, a jornada de Pedro, de Paulo, Paulo é bom a gente sempre citar ele, por quê? Porque o Paulo era aquele camarada que quando as pessoas falavam para ele assim, não faça tal coisa, aí que ele fazia mesmo. Porque parecia que ele era teimoso? Não, ele tinha convicção daquilo que Deus tinha chamado para ele fazer. A Bíblia fala que quando ele entra na casa de Filipe, chega um profeta por nome Ágabo e olha para um cinto que está pendurado e fala assim, ó, o dono desse cinto vai ser preso de mãos e pés e vai ser levado para Jerusalém. Quando o pessoal olha para o cinto e fala, é do Paulo. Paulo não vai lá, pelo amor de Deus. Paulo não vai. Paulo, vocês estão querendo me persuadir a fazer aquilo, desistir daquilo que Deus me chamou para fazer? Eu estou disposto a não ser preso, mas até mesmo morrer. Olha a diferença. Você percebe? É não ter medo. Você tem convicção de que você entregou plenamente a sua vida. Não é só algumas partes da sua vida, não é somente alguns cômodos da sua vida, mas é toda ela. É permitir que ele conduza de tal forma que ele vai chegar num objetivo melhor do que eu esperava. Porque o Jairo vai atrás de uma cura. Jesus traz o quê? Ressurreição. Ele foi em direção a Cristo falando assim, Senhor, você pode curar. Mas no meio do caminho mudou a história, piorou. E quando ela piora, o que a gente costuma fazer? Entrar em desespero. Só que nós não somos daqueles que são chamados para desesperar. Nós somos aqueles que são chamados para, em todo o tempo, mesmo se der tudo errado, nós continuamos tendo esperança naquele que nos chamou. Quando a gente começa
a caminhar nesse sentido, quando começa a ter esse entendimento, irmãos, não é qualquer coisa que vai nos abalar, não. Não é inflação, não é governo, não é direita, não é esquerda, nada disso vai interferir. A gente às vezes canta algumas coisas, né? Que o inferno vai para a igreja do Senhor, mas o inferno nunca não tem poder sobre isso. Pelo contrário, a Bíblia não fala que as armas do inferno são poderosas, fala que a porta do inferno não prevalece. Porque a porta do inferno não prevalece porque a igreja não tem que ter medo. Porque a igreja tem que entrar e sair do inferno direto para tirar o pessoal que está lá. Então, se nós temos que entrar e sair direto, quer dizer, quando o diabo tenta fechar a porta, ele fala assim, vai lá e tira. Você vai entrar, vai passar lá e vai tirar o fulano, vai vir com ele para cá, vai vir com ela para cá, e você nem percebeu. Já parou para pensar quantas vezes você entrou no inferno e saiu? Já parou para pensar? Você nunca parou para pensar nisso? Quantas vezes você entrou no inferno, tirou gente de lá, saiu de lá e não conseguiu parar para pensar? E tem gente que tem medo do inferno. Não é porta da igreja, não, irmão. É porta do inferno, que não prevalece contra a igreja. Então a igreja tem armas. O inferno tem, o diabo tem os seus ardis, mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Então você imagina quantas armas poderosas que nós, né, foi disponibilizada para nós, que está à nossa disposição, e muitas das vezes nós o quê? Estamos com medo. Porque nós achamos que não, porque olha, isso está acontecendo assim. Não importa, irmão. Não é só a gente cantar, não é só a gente falar, é nós vivermos. A gente canta, né? O inferno não parou, a igreja do Senhor não vai parar mesmo. A igreja vai assim, não tem medo. Quando o Jairo ele permite que o Senhor vá lá, o Senhor vai fazer além daquilo que ele imaginava. Você já parou a pensar que quantas coisas que nós já experimentamos em Deus, que nós já desfrutamos em Deus, já vimos em Deus. Às vezes a gente sempre acha que são os grandes milagres. Mas às vezes a gente parar e olhar para trás um pouquinho, não olhar com saudosismo, mas olhar como uma reflexão. Porque a gente às vezes olhando para trás fica lamentando, porque antes era assim, porque antes não sei o quê. Ai, né? Não, a gente olhar como reflexão daquilo que Deus já fez e continua fazendo por nós. Quando você ainda às vezes olha assim e fala, a gente esquece. Porque a gente sempre está achando que Deus está sempre fazendo algo extraordinário. Mas o que é o extraordinário para você? Vamos pensar bem. O que é o extraordinário para você? Talvez você fale assim, olha, ele foi lá na casa de Jairo e ressuscitou a menina. Mas quem sabia disso? O pessoal que ficava ali, mas depois pode falar assim, será que nós fomos enganados? Será que a gente se enganou? Será que foi, de repente, ela dormiu, a gente não percebeu? Sabe, tipo alguma coisa assim? Porque quando é que vai ter... Porque todo mundo falou, não, ela já morreu, já todo mundo atestou que ela morreu. Certo? Então, quando chegou lá, o pessoal de repente falou assim, não, então ela não morreu. Não, devia estar... Porque ninguém quer. Mas, posteriormente, ela falou assim, não, a minha filha morreu. Quando nós chegamos lá, estava morta. Mas Jesus, ele foi lá e ressuscitou ela. Voltou a dar vida para ela. Olhando assim, parece que foi extraordinário. Mas o extraordinário foi o que Jesus fez na vida do Jairo e da família dele. Porque a partir daquele momento eles iam desfrutar a comunhão de quem? Do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que assumiu a forma humana, né, que manda o seu filho, que é Jesus é Deus. Então assume a forma humana e vem ter comunhão com a gente. Isso é extraordinário. Isso, irmão, não tem jeito. Se isso não vier da parte de Deus para nós, não tem como. Eu não consigo ensinar uma pessoa a ser crente. Até você consegue dar umas, né, algumas, ensinar umas gírias, né, assim, né, um jargão, né, assim, andar com a Bíblia debaixo do braço, a gente até cria os costumes. Mas eu não consigo, eu posso até fazer ele se tornar crente. Mas filho, se não for esse extraordinário de Deus, que aí vai tirar o medo. Se não for esse, irmão, e para nós, a gente tem que começar a enxergar o mundo e começar a enxergar que as coisas simples que acontecem no nosso dia a dia
também são coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. Às vezes o seu simples trabalho, o seu simples lar, a sua simples casa, a sua simples família. Isso é algo extraordinário, que tem pessoas que estão para cima e para baixo tentando alcançar isso. Só que muitas das vezes o que acontece com a gente não valoriza o simples lar, o simples esposo, a simples esposa, o simples filho. E a gente às vezes está querendo sempre procurar algo maior, esquecendo de que o maior ele já fez por nós. Então, para que a gente possa entender e caminhar debaixo desse entendimento, a gente tem que começar a permitir que Ele seja Senhor em toda a nossa vida. A ponto de nós até mesmo saber o momento de descansar, o momento de caminhar, o momento de parar, o momento de andar. Porque antigamente tinha uma nuvem, tinha uma coluna de fogo. Hoje você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Filho. Você não precisa de nuvem, de coluna. Você não precisa de que alguém fique... Não. Você tem convicção, porque o Espírito de Deus que habita em você, ele vai fazer com que você possa viver um extraordinário. E qual que é esse extraordinário? Ver que pessoas que às vezes caminham conosco, eles podem ter o mesmo encontro que nós tivemos. Pessoas que caminham conosco podem desfrutar do mesmo milagre que nós experimentamos. Não somente de ver alguma coisa, uma cura, não só isso. Isso pode acontecer sim. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas acima de todas as coisas, que Ele não quer só que a gente vá lá, receba a cura e vá embora e acabou, não. Ele quer que a gente receba a cura, receba o milagre, mas sente com Ele, coma com Ele, desfrute com Ele. E a partir daí nós vamos não ter mais medo, mas plena convicção de quem realmente nós somos. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, gratos pela forma poderosa que o Senhor tem conduzido a vida dos Teus filhos, pela forma que o Senhor tem ajudado a cada um de nós a caminharmos em Tua presença, Senhor, a forma extraordinária, Senhor, que o Senhor tem pego nossas vidas, nossas simples vidas, Senhor, mas uma vida que foi doada do Senhor para nós e nos tem ajudado a caminhar dia após dia, enfrentando as dificuldades, obstáculos, desafios, enxergando e entendendo, Senhor, que o Seu propósito sobre nós é algo que nós não podemos imaginar, nós não conseguimos mensurar, mas temos plena convicção de que o Senhor tem um domínio total sobre cada movimento da nossa vida, sobre cada tempo, sobre tudo aquilo, Senhor, que nós não conseguimos imaginar. Então, nessa noite, meu Deus, como filhos do Senhor, diante, meu Deus, da Tua igreja, toma em Tuas mãos a cada um dos Teus filhos que entraram aqui esta noite, seja com as suas dúvidas, suas dificuldades, suas dores, Senhor, ou algum tipo de enfermidade. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e do que nós pensamos. Então, nessa noite, toma em Tuas mãos a cada um de nós, toma em Tuas mãos a Tua igreja, o Teu povo, a Tua família, Senhor, e que o Espírito do Senhor venha de forma poderosa no nome do Senhor Jesus Cristo, agir de forma poderosa, trazendo, Senhor, alegria, vigor, renovo, restaurando, Senhor, fazendo, meu Deus, trazendo a cura, um milagre sobre a vida de cada um dos Teus filhos nessa noite. E o Senhor venha, meu Deus, através do Teu Espírito, através do Teu amor, lançar fora todo o medo de nós, de forma que nós possamos caminhar com o Senhor, acreditando e tendo convicção de que essa comunhão vai gerar em nós cada vez mais, Senhor, certeza, convicção de que nós fomos chamados pelo Senhor para fazer aquilo, Senhor, que nenhum outro, Senhor, que não estiver debaixo do Espírito pode fazer. Então toma em Tuas mãos a Tua igreja, toma em Tuas mãos os Teus filhos, derrama a Tua graça, dê uma semana de bênção e de vitória. Nós começamos hoje, primeiro dia da semana, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua presença, e que durante toda essa semana, cada um dos Teus filhos possa, Senhor, desfrutar da Tua graça, Senhor, aonde quer que for, aonde quer que andar, desfrutando da Tua presença, meu Deus, e glorificando ao Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, de toda a igreja, eu posso dizer, Deus abençoe em nome de Jesus.